Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 95 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023 e hoje temos um programa com vários conteúdos. Primeiro que tudo, vamos ter Q&A. Vou responder às perguntas que me tiverem deixado ontem na emissão do Futebol de Verdade aqui no meu canal de YouTube. Portanto, já sabem, se quiserem ver as vossas perguntas respondidas, é muito simples, é só deixarem-nas na caixa de comentários. Eu todos os dias seleciono uma para responder aqui, na emissão do dia seguinte do Futebol de Verdade, depois também uma outra selecionada do meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Ora, além disso, lá mais à frente, depois de eu ter respondido às duas perguntas que selecionei para o programa de hoje, vamos ainda ter a reposição do Futebol de Verdade Flash, com os meus comentários. São para aí 18 minutos, estiquei-me um bocadinho ontem, com os meus comentários ao Sporting Futebol Clube do Porto. Teremos lá o meu comentário ao jogo, a minha análise tática, a minha apreciação individual aos jogadores que estiveram em campo e ainda o meu comentário à arbitragem do Sporting Futebol Clube do Porto. Vai ser mais daqui a bocadinho, no final do Q&A. E para quem se queixa de que os flashes dos jogos, os comentários aos jogos aparecem só no final do Futebol de Verdade, pois muito bem, há uma maneira muito simples de receberem não só no início do Futebol de Verdade, como até de véspera. Porquê? Porque os subscritores premium do meu Substack já puderam ter visto o comentário, o Futebol de Verdade Flash, logo ontem à noite. No final do jogo, gravei, editei, fiz upload e enviei para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, logo o Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting 2, Futebol Clube do Porto 0. Quem é subscritor premium pôde ver logo ontem, quem não é, pode ver mais daqui a bocadinho, no final do Futebol de Verdade de hoje. Ora, antes de avançar para o Q&A, deixem-me só lembrar-vos. Houve malta a queixar-se ontem nos comentários, precisamente disto. Então, mas que é isto? Sempre aqui a promover e tal, e não sei quê, e não sei o que mais. Eu volto a dizer, o Futebol de Verdade é um programa gratuito que é um esforço de marketing para divulgação do meu trabalho. O meu trabalho está lá, no Substack, tadeia.substack.com. Quem quiser dar lá um salto, pode fazer subscrições gratuitas, não tem que pagar, também não tem direito a tudo, mas já é um princípio, e pode fazer subscrições premium, que vos custam 5€ por mês ou 50€ por ano, caso queiram optar por se comprometer durante mais tempo com o meu jornalismo, dessa forma beneficiando de 2 meses de desconto. Ora, essa é a forma de garantir que eu continuo a poder fazer o meu jornalismo, mesmo estando longe, como estou, inapelavelmente, dos grandes grupos de média, mas não é só, também é a forma de vocês poderem receber conteúdos que de outra forma não vos chegarão, como, por exemplo, os flashes logo na noite dos jogos. E, meus amigos, uma coisa leva à outra, e aqui o Futebol de Verdade é e continuará a ser, para mim, um esforço de marketização, um esforço de divulgação do meu trabalho, mas o meu trabalho está, sobretudo, lá. Não sou youtuber, sou jornalista que utilizo o canal de YouTube como maneira de divulgar aquilo que é o trabalho que vou fazendo no meu dia-a-dia enquanto jornalista. Bom, vamos lá. Para quem se quer queixar em plena propriedade ou no local próprio, é mesmo a edição live do Futebol de Verdade que vamos fazer para a semana. Para a semana não há Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai ter a última edição regular de 2023 nesta sexta-feira. E depois, para a semana, teremos sim apenas, aquela semana entre o Natal e o Ano Novo, teremos apenas uma edição do Futebol de Verdade. Será uma emissão em direto para vos ouvir relativamente àquilo que acham que está bem e que está mal no programa. O que é que vocês quereriam mudar? O que é que vocês fariam de diferente? O que é que vos agrada? O que é que vos desagrada? Estarei cá para vos ouvir, porque eu acho que é deste debate entre eu e vocês que sai um programa melhor
para o futuro. Já tomei nota de algumas sugestões que me foram fazendo aqui na caixa de comentários e vou também trazê-las para essa emissão. Essa emissão vai ser na próxima quinta-feira, não é nesta, é na outra, quinta-feira, dia 28 de dezembro, às 18 horas. Estão todos convidados a aparecer, a comentar, a participar, a contribuir para que o programa possa ficar melhor. É isso que todos queremos, com certeza. E depois o Futebol de Verdade voltará às suas emissões regulares no dia 2 de janeiro de 2024. Portanto, não se esqueçam, marquem na vossa agenda, quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023, 18 horas, vamos ter aqui Futebol de Verdade live, especial, para debatermos o futuro do programa. Estão todos convidados, espero que apareçam, quero ter aqui muita gente nesse dia. Bom, teremos também, em princípio, no dia 1 de janeiro, um Futebol de Verdade VIP, mas em relação a isso, eu vou ainda avisar os meus subscritores premium, porque são eles que vão estar. Vamos então, já passaram 5 minutos e picos de programa, não é meia hora a promover o programa, são 5 minutos a promover o meu trabalho, sim, e vamos então passar ao Q&A com a resposta às duas perguntas de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. Vamos a isso então, ao Q&A. A primeira pergunta de hoje é a pergunta que vem do YouTube e já está aí à vossa frente. Vem do Helder Martins. Ele também a deixou no meu servidor de Discord, mas eu acabei por selecioná-la daqui para poder selecionar uma outra do meu servidor de Discord. É uma pergunta particularmente comprida. Ele aqui no YouTube é o Martins Fan, mas no Discord é o Helder Martins. Ora, pergunta ao Helder o seguinte... Bom dia, caro António. Bom dia, Helder. O David Carmo tem sido relegado para a central número 5 do Futebol Clube do Porto. No entanto, como disse o António em tempos, tem boas condições para a central, como força, altura, falta-lhe a velocidade e saída de bola. No jogo ontem contra o Sporting, o Pep fez um mau jogo, muito por culpa do Gyökeres, mas ninguém ousaria colocá-lo na bancada nos próximos jogos. O David Carmo tem características semelhantes com grandes centrais do Futebol Clube do Porto, como o Jorge Costa, o Bruno Alves, o Fernando Couto, etc. Será que o David Carmo apenas precisa de um treinador que lhe dê confiança e estabilidade, em vez de lhe fazer sentir constantemente sob pressão? Afinal, o David Carmo é um dos maiores ativos do Futebol Clube do Porto e também por isso poderia ter um tratamento mais especializado? Ou será que simplesmente o modelo de jogo do Porto não o favorece, assim como não favoreceria outros grandes defesas centrais do passado, como o Jorge Costa? Uma vez que no modelo do Porto, uma vez falhando a zona de pressão alta, a defesa fica extremamente exposta, como contra o Sporting e o Shakhtar? Será que o problema seria amenizado com a adição de um trinco às antigas, como Danilo, Palhinha ou Fernando? Muito obrigado. Obrigado eu, Helder, pela pergunta, que é comprida, mas que nos permite a todos refletir aqui um bocadinho em torno daquilo que é a problemática dos centrais do Futebol Clube do Porto neste momento. Não acho de todo que o David Carmo deva ser alvo de um tratamento privilegiado face aos outros, só porque custou 20 milhões de euros. Não, ele tem que se impor aos outros dentro de campo, não é? Não pode trazer um post-it a dizer 20 milhões na testa e, portanto, passa sempre à frente de toda a gente, nas filas, para comer. Não, nada disso, não pode ser. Tem que justificar em campo. E a verdade é que o David Carmo não tem justificado esse preço investido, esse valor investido nele em campo. Tem falhado. Não acho também de todo, e já o disse aqui, acho que o David Carmo tem uma série de características que fazem dele um central de valor potencial elevado. É muito alto, o que é importante na discussão de bolas aéreas. É um jogador, de certa forma, físico e impetuoso, e tem que moderar um bocadinho essa impetuosidade. Não é um jogador rápido. E isso, de facto, deixa-o mais exposto numa equipa que quer jogar com o bloco tão subido como o Futebol Clube do Porto, mas ainda se olha agora para os centrais do Porto e o mais rápido de todos é o Pep, que tem 40 anos e vai fazer 41 agora em fevereiro. Portanto, isso pode ser um problema, de facto. E depois,
Além disso, não é um jogador técnico. Mas você até pode dizer-me assim, está bem, mas o Fernando Couto era. Atenção, o Fernando Couto tinha aquele histórico do jogador impetuoso também, mas sabia ter a bola nos pés. O Jorge Costa também, apesar de ser um jogador fisicamente, o Bruno Alves, se calhar menos, apesar daquela... e daí, se calhar, talvez não. Todo aquele histórico do Bruno Alves no futebol e também certamente lhe permitia ter alguns argumentos em condução, em construção, que o David Carmo não tem. O David Carmo é um jogador que falha no passe, não consegue ser importante em condução e, portanto, acaba por ser ali uma liability, só me vem a palavra em inglês, acaba por ser ali uma desvantagem apresentada pelo Futebol Clube do Porto no centro da defesa. Agora, também me parece, e com isto vou ser absolutamente... Eu não sei o que é que se passa nos treinos, como é evidente, não estou lá para ver, não sei o que é que ele faz. Também me parece que, de certa forma, não foi criado ao David Carmo um contexto que lhe permitisse ganhar ali alguma tranquilidade para se poder impor na defesa do Futebol Clube do Porto. Mas acho que... e não sei quem é que foi que pediu a contratação. Se foi o Sérgio Conceição que disse façam tudo para me dar este defesa central, ou se foi a SAD que disse ao Sérgio Conceição nós vamos fazer tudo para contratar este defesa central. Mas, tendo em conta o valor investido, 20 milhões, parece-me que não é de todo um jogador que encaixe na perfeição dentro daquilo que é o modelo deste Futebol Clube do Porto. E, de facto, este modelo do Futebol Clube do Porto passa por ter a defesa muito subida, embora tudo isto depois também possa ser discutido em função daquilo que é o resto da equipa. Eu volto a dizer aquela frase que eu digo aqui sempre e que um dia destes tenho esperança de vir a ver numa coletânea de citações sobre o futebol atribuída, estou a brincar, claro, atribuída a mim próprio, que é uma equipa é um organismo vivo. E uma equipa vai evoluindo, as partes vão evoluindo e vão se adaptando para poderem integrar e não só mascarar as debilidades das outras partes, como enaltecer as forças das outras partes. É isso que faz de uma equipa um organismo vivo e é isso que faz as melhores equipas. Ainda ontem, por exemplo, vamos olhar para o jogo de ontem. O Sérgio Conceição disse no final, e tem toda a razão, que no lance do primeiro golo do Sporting, era um lance que estava trabalhado, era um lance que estava pensado, como é que a equipa tinha que se comportar ali. O que é que falhou ali? Falharam uma série de coisas, olha. Vamos começar pelo fim. Falhou o facto do Zé Pedro não ter feito aproximação ao Pepe no momento em que o Pepe é batido pelo Gyökeres, quando o Gyökeres vem da linha de fundo para dentro para ganhar posição de remate. Ali, naquele momento, o Pepe está dentro da área, não pode ser impetuoso, é batido no drible, o Gyökeres vem para dentro, ganha posição de remate, o outro central tem que fazer a aproximação, tem que impedir o remate. E o Zé Pedro não fez isso. Está mal posicionado no lance, tal como parece que está mal posicionado o Diogo Costa, porque deixa que a bola entre ele e o poste mais próximo. Essa foi a última coisa a falhar. Antes disso, falhou o Pepe em termos de velocidade, porque não foi capaz de impedir o ataque do Gyökeres à profundidade, não foi capaz de impedir que o Gyökeres lhe ganhasse posição na corrida até à linha de fundo. Mas é normal, não é? Quer dizer, o Pepe não tem que ganhar todos os sprints, tem que conseguir, pelo menos, impedir o adversário de ir para a baliza, e foi isso que ele fez, embora também tenha falhado nesse momento. Mas antes disso, falhou a forma como a equipa do Porto não fez bem a pressão sobre o Mateus Reis. O Mateus Reis tem, naquele momento, bola completamente descoberta. O Sporting fez muito isso durante o jogo. Fez muito essa atração da equipa do Porto até ao seu, do Sporting, lado direito, para depois sair pelo lado contrário, pelo lado esquerdo, onde o Inácio, que não era devidamente pressionado pelo Evanilson, encontrava quase sempre o Mateus Reis, que naquele momento não está a ser pressionado nem pelo PP, nem pelo João Mário, que são os dois que falham e deixam que o Mateus Reis tenha ali bola descoberta para poder levantar a cabeça, tempo e espaço para promover o ataque do Gyökeres à profundidade. Ora, a equipa do Porto
nunca soube mascarar aquilo que é a maior debilidade do David Carmo. Eu identifico duas: excesso de impetuosidade e lentidão. Não foi capaz nunca de mascarar essa maior debilidade do David Carmo, permitindo que ele ficasse exposto ao tipo de situações que não o favorecem em nada e que, por isso mesmo, também ele acabasse por começar a ver o seu valor facial decrescer à medida que ia jogando. Também é verdade que os castigos, dito assim entre aspas, do treinador, sempre que ele falhava num jogo, ia, inclusive ontem, não esteve sequer no banco, ia à frente dele. Portanto, se formos a ver, o Porto teve uma infelicidade, que foi a lesão do Marcano, e o Porto partiu para esta época com 4 defesas centrais: Pepe, Fábio Cardoso, Marcano e David Carmo. À partida, 2 destes, os 2 esquerdinos. Não havendo Marcano, haveria caminho aberto para o David Carmo ser o titular no centro da defesa pelo lado esquerdo, mas quem jogou ontem, havendo David Carmo, que nem convocado estava, e havendo Fábio Cardoso, que estava no banco, foi o Zé Pedro. Foi o Zé Pedro quem apareceu no 11. E o Zé Pedro é um jogador que já tem 26 anos e que começou a temporada na equipa B do Futebol Clube do Porto, numa política que o Porto usa muito, que é a de colocar os jogadores um bocadinho mais experientes para enquadrar os miúdos que vão aparecendo na equipa B. Portanto, houve aqui um quinto elemento da hierarquia que passou à frente dos outros todos, e isto pode ser visto na perspectiva da promoção do Zé Pedro, que não é propriamente um jovem que o Porto esteja a querer fazer chegar à equipa principal, mas também no âmbito da despromoção ou da desvalorização dos jogadores que já lá estavam. E aqui penso especificamente no Fábio Cardoso, que estava no banco, entrou depois na ponta final do jogo, quando o Porto estava a jogar com 10 e tentou ficar com 3 defesas apenas, e também do David Carmo, que nem para o banco foi. Portanto, para responder à sua pergunta, e tenho que olhar para ela outra vez, dê-me só aqui um instante. Isto, enfim, não é neste telemóvel, é no outro. Eu estou sempre a baralhar os telemóveis, é uma confusão. Mas para responder muito concretamente à sua pergunta, se ele precisa apenas de um treinador que lhe dê confiança e estabilidade, não. Também precisa disso, mas não é só disso. Será que, pura e simplesmente, o modelo de jogo do Porto não o favorece? Não, não o favorece, mas podem ser mascaradas as suas debilidades desde que haja uma maior capacidade de pressão na frente. E aqui isto grita Otávio por todos os lados, porque o Otávio mascarava muito bem esta debilidade da última linha, fazendo uma pressão mais eficaz na frente. E, por fim, será que o problema seria amenizado com a adição de um trinco às antigas? Não, não acredito nada nisso. Acho que, enfim, tem que haver um comportamento incrementado de toda a equipa à frente dele em termos de pressão. Mas não é por ter um médio defensivo daqueles que encostam ao cabedal, e o Hélder dá aqui 3 exemplos: Danilo, Palhinha ou Fernando, que ainda por cima são jogadores diferentes. Palhinha mais físico, mais forte no desarme, Danilo mais forte na condução, Fernando mais forte na condução também. Enfim, mas não é de todo isso. Porquê? Porque não é um jogador que vai andar a correr à frente da equipa para fazer pressão em todas as zonas do campo. Nem ele conseguia, nem seria humanamente possível. Agora, sim, toda a equipa tem que ser mais forte em termos de pressão, e já foi mais do que está a ser este ano. Portanto, isso também não favorece as características do David Carmo. Agora, para lhe dizer também que estou convencido que o Porto tem ali um problema para resolver, que é o centro da defesa. Porque neste momento o Porto já percebeu que não pode contar com Pepe a uma cadência absolutamente regular. O Pepe vai fazer 41 anos. O Pepe, quando se lesiona, e ainda ontem ele trazia aquelas tiras analgésicas, portanto é sinal que não estaria na melhor das condições. Acabou por não fazer o jogo todo porque foi expulso, numa reação intempestiva, mas, e sobre isso falaremos mais à frente também, quando vier aqui o flash do jogo, mas, de qualquer maneira, não é um jogador com o qual o Porto possa contar para jogar durante toda a época de 3 em 3 dias, não é possível. Marca, não há, o que deixa o Porto apenas com o David Carmo, com quem aparentemente o treinador conta pouco, e com o Fábio Cardoso, que não é propriamente o Beckenbauer também. Portanto, o Porto precisa claramente e urgentemente de reforços, ou pelo menos de um reforço de estalo para o centro da defesa. E o dinheiro não há de ser muito, com certeza, porque já se viu, o Porto precisa de apresentar contas positivas e o esforço neste momento é um bocado esse, até porque já foi gasto muito no David Carmo e parece ter sido um tiro razoavelmente ao lado. Não quer dizer que não venha ainda a dar o jogador, mas está cada vez mais difícil para ele fazê-lo, ainda mais neste contexto. Bom, muito obrigado, Hélder, pela sua pergunta. Já sabem que para terem
perguntas respondidas aqui no Futebol de Verdade, no Q&A, o que têm de fazer é deixá-las na caixa de comentários, não é no live chat. Podem comentar no live chat, eu estarei lá no direto para conversar convosco, para responder a perguntas que sejam mais simples. Agora, estas que exigem uma resposta um bocadinho mais elaborada, não. Têm que ser deixadas na caixa de comentários. É só fazerem assim com o dedinho e passam do live... Isto se estiverem no telemóvel, claro, se estiverem no computador ainda é mais fácil. E passam do live chat para a caixa de comentários e da caixa de comentários para o live chat. Se deixarem perguntas no live chat, elas são automaticamente apresentadas a concurso, eu gosto de dizer isto, parece que é uma coisa solene, para serem eventualmente escolhidas para o Q&A do dia seguinte, e depois no dia seguinte eu respondo a uma delas. Entretanto, o que podem fazer é inscreverem-se no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Inscrevam-se no canal, ajudem-me a aumentar esta comunidade para sermos cada vez mais aqueles que queremos discutir futebol de verdade, e dessa forma, se inscreverem no canal, aproveitem para ativar as notificações e, se o fizerem, é só clicar em cima do sino, não pagam nada. O YouTube avisa-vos sempre que houver novos conteúdos aqui a entrarem no canal. E assim podem decidir em plena consciência se vão ver no direto ou não. Bom, vamos lá. Segunda pergunta para hoje. É a pergunta que vem do meu servidor de Discord, o tal ao qual só acedem mesmo os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A de hoje veio do Acúrcio Afonso, e o Acúrcio pergunta o seguinte. Boa tarde, António. Olá, Acúrcio. Na minha opinião, as equipas portuguesas tiveram sorte no sorteio da Europa Liga. Já do Flóculo do Porto não se pode dizer a mesma coisa. Quais são as reais hipóteses de se manterem as 4 equipas portuguesas nas provas europeias? Muito obrigado, Acúrcio, porque me permite falar aqui do sorteio, que é um tema de atualidade. Aliás, ontem, à hora que o Futebol de Verdade foi para o ar, já sabíamos a sorte das 4 equipas portuguesas ainda presentes nas provas europeias, mas à hora que eu gravei ainda não, e portanto só hoje é que vou falar aqui do tema. E este é um dos temas que vamos ter em debate no tal Futebol de Verdade live da semana que vem, dia 28 às 18 horas, quinta-feira que vem, dia 28 às 18 horas, porque a questão do horário também é uma das que vai lá estar em cima da mesa. O Futebol de Verdade vai mudar para a parte da tarde e vamos ali debater também qual é que é a melhor hora possível para o programa ser lançado. Bom, vamos lá. Sorteio. Vamos fazer contas depois daqui a bocadinho. Tenho que me socorrer da calculadora, porque eu vou dar aqui, neste momento, ao dia de hoje, qual é a minha percentagem de favoritismo para cada uma das equipas portuguesas. Depois é muito simples, é só fazer uma multiplicação e percebemos qual é a percentagem, e vai ser baixa, desde já lhe digo, para as 4 continuarem em prova depois desta próxima eliminatória. O que é que nos disse o sorteio? Comecemos na Liga dos Campeões. O Flóculo do Porto tem o adversário mais difícil, como é evidente, mas também está na competição mais difícil, portanto é normal. O Flóculo do Porto podia ter tido um adversário ainda mais complicado, se lhe calhasse o Real Madrid. Enfim, embora o Real Madrid não tendo defesas centrais, porque está tudo lesionado e não vai ter. O Real Madrid está, até ao final da época, a não ser que se reforce no mercado de janeiro, só tem o Rüdiger e o Nacho como defesas centrais, porque se lesionou o Alaba, já se tinha lesionado o Éder Militão, portanto, aquilo está mal para aquela zona do campo. Parece que não estão muito interessados em gastar muito dinheiro, que há ali um limite de 15, 20 milhões de euros para irem buscar um defesa central no mercado de janeiro e, portanto, com 15, 20 milhões de euros, não vai ser, com certeza, um jogador de topo no futebol europeu. Mas não interessa. Também não calhou o Real Madrid, portanto não interessa nada. Mas eu ia dizer que, à exceção do Real Madrid ou do Manchester City, eventualmente o Bayern, embora o Bayern este ano me pareça ser uma equipa um bocadinho mais anárquica e menos organizada do que é habitual, o Porto tinha adversários bem mais complicados, ou mais complicados do que este Arsenal. Mas o Arsenal, ainda assim, é um adversário muito complicado. É o líder da Premier League. Portanto, é uma equipa que está muito bem esta época. O trabalho que tem vindo a ser feito pelo Mikel Arteta tem sido muito importante. A equipa está a crescer de acordo com princípios consolidados. E muitos de vocês já estão a dizer assim: mas ainda em março o Sporting eliminou o Arsenal da Liga Europa. E a chave da frase é o complemento.
da Liga Europa. Ora, aquilo que vamos ver é, na época passada, o Arsenal, que não era assim tão pior equipa do que é neste momento, acho que era uma equipa do mesmo nível do que tem neste momento, calhou ao Sporting nos oitavos de final da Liga Europa. E o Sporting empatou os 2 jogos, mas como marcou, ainda valia a regra dos golos fora, marcou mais golos fora do que o Arsenal. Acabou por... agora estou aqui a tentar lembrar-me, nem me lembro se foi por golos fora ainda ou se já foi por desempate por penaltis. Não tenho a certeza. E, enfim, olha, péssimo. Passou, é o que interessa. Passou. Porque, de repente, passou-me aqui uma coisa pela cabeça e não tenho a certeza absoluta daquilo que estou a dizer. E, por acaso, também não fui ver antes do programa. Vocês aí no live chat, com certeza, quando o programa estiver a decorrer, vão chamar a atenção para isso. E vão dizer lá, e eu também, entretanto, já terei de ver qual é que foi a situação absolutamente real. Mas... o que é que eu vos ia dizer? Bom, o Arsenal, na altura da Liga Europa, estava fundamentalmente centrado naquilo que era a Premier League. Nos jogos contra o Sporting, houve vários jogadores que não foram titulares. Acabaram por entrar, casos do Odegaard, lembro-me especificamente do Odegaard, até creio que o Bukayo Saka não foi titular também nas 2 partidas. Portanto, houve uma série de jogadores importantes do Arsenal que não foram titulares, acabaram por jogar, mas não foram titulares, o que veio, de certa forma, também simbolizar o desinvestimento do Arsenal naquela competição, porque o que lhe interessava, sobretudo, era manter a vantagem que nessa altura tinha sobre o Manchester City na Premier League e acabou por não conseguir. Nem uma coisa, nem a outra. Foi eliminado da Liga Europa, perdeu a Premier League. Este ano, tratando-se da Liga dos Campeões, eu acho que é diferente. Acho que na Liga dos Campeões o Arsenal já não vai fazer a mesma opção. Embora possa vir a ser tentado a isso, porque olha para o adversário e diz, isto é uma equipa de Portugal, se calhar a gente não precisa para já de meter aqui toda a carne no assador, como se dizia, e como dizia o Quinito, creio que era o Quinito o autor da frase, e portanto vamos lá, vamos com poucos e tal, vamos poupar aqui alguns jogadores e, como se diz em bom português, pode ser que se lixem. Mas... ainda assim, eu olho para o jogo e percebo que este Arsenal é mais forte do que este Porto, não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, se tiver aqui que dar uma percentagem, diria Futebol Clube do Porto 15%, Arsenal 85% de hipóteses de passar. E isto logo de si já está a condicionar bastante as hipóteses de as 4 equipas portuguesas serem apuradas. Vamos então passar à Liga Europa. Na Liga Europa temos 3 equipas. Benfica, Sporting Clube Braga e Sporting. Ora, uma por uma, vamos a isso. O Benfica, calhou-lhe o Toulouse. O Toulouse é, neste momento, o 15º classificado da Liga Francesa. Tem alguns jogadores interessantes. O Dalinga, por exemplo, o avançado internacional holandês. O guarda-redes, o Restes, ou Restes, creio que se diz assim, um franco-marfinense de 18 anos apenas, mas um dos mais promissores guarda-redes da Liga Francesa. São 2 jogadores muito, muito interessantes. A equipa é construída de acordo com aquele modelo de estudo de dados construído também pelo Damien Comolli, o antigo diretor desportivo do Tottenham e do Liverpool, que neste momento é presidente do Toulouse. É uma das eminências pardas que estão no meu Substack, lá com toda a sua história contada. É um dos homens que mais sabe de futebol na Europa. Mas, de qualquer modo, parece-me que o Benfica é claramente favorito no confronto contra esta equipa do Toulouse. Não me parece de todo que uma equipa que é 15ª classificada, que vai estar a lutar para não descer até a final da época, com certeza, na Liga Francesa, embora tenha ganho ao Liverpool, na Liga Europa, na fase de grupos, não me parece de todo que possa ser uma equipa capaz de travar o Benfica a caminho dos oitavos de final da competição. Portanto, eu aqui inverto um bocadinho a ordem dos fatores e diria que o Benfica terá 85% de hipóteses de passar e o Toulouse apenas 15%. Passamos ao Sporting Clube Braga, que, tal como o Benfica, também caiu da Liga dos Campeões e, por isso, vai jogar contra um dos segundos classificados da fase de grupos da Liga Europa, tal como foi o Toulouse. Ao Braga calhou o Karabakh do Azerbaijão. O Karabakh é uma equipa que tem muito a ver com o futebol português. Porquê? Porque jogam lá o Juninho, o avançado que já jogou no Chaves, o Kevin Medina, um defesa lateral colombiano
que já jogou no Chaves também, entre outros clubes, creio que Académico de Viseu, Fátima, enfim, uma série de clubes das divisões secundárias em Portugal. O médio ofensivo cabo-verdiano Leandro Andrade, que já passou pelo Olhanense, pelo Desportivo de Fátima também. O Desportivo de Fátima, neste momento, imagina, está no Distrital de Santarém. Portanto, já andou um bocadinho mais acima. Neste momento sei que está no Distrital de Santarém, porque está bem encaminhado para subir, e eu sigo sempre o Distrital de Santarém à conta do Coroxense. E está o Júlio Romão, com quem eu falei no final da época passada e fiz na altura também a edição dos Reis da Europa relativa ao Karabakh. Tem uma entrevista com o Júlio Romão, um médio brasileiro que já atuou no Santa Clara. É, neste momento, um dos titulares habituais da equipa liderada pelo Gurban Gurbanov, uma lenda do futebol azeri. O Karabakh é primeiro do campeonato do Azerbaijão. Tem 9 pontos de avanço sobre o segundo, que é o Gira. É a equipa que, enfim, domina a seu belo prazer a Liga do Azerbaijão, mas perdeu as duas principais figuras do campeonato anterior. Um deles é o Kurbanli, que é filho do treinador e que foi, imaginem, jogar para a Suécia, para o Djurgårdens, e o outro foi o Sheidaev, o principal goleador da equipa, que foi para o futebol tailandês, para ganhar dinheiro. Foi jogar para o Buriram, que creio que é a equipa da polícia da Tailândia. Portanto, meus amigos, estamos a falar de uma equipa de um nível que tem muito pouco que ver com o nível do futebol português, apesar de tudo. Tem uma vantagem, o Karabakh, é que vai com certeza encarar a eliminatória com o Sporting Clube Braga como se fosse o último jogo da sua vida. Porquê? Porque no campeonato as coisas estão sempre e estarão sempre bem controladas e, portanto, podem concentrar-se muito mais nos jogos da Liga Europa, enquanto o Braga vai ter o mês de fevereiro, com certeza, bem mais complicado, porque estará ali a definir como é que é as posições no topo da Liga Portuguesa. Ainda assim, eu olho para os jogos e acho que o Braga ainda é mais favorito face ao Karabakh do que o Benfica face ao Toulouse. Eu diria 90% para o Braga, 10% para o Karabakh. E passamos ao Sporting. O Sporting, tendo sido segundo classificado do seu grupo na Liga Europa, tinha muito mais probabilidades de lhe calhar a fava neste sorteio. Porquê? Porque vinha daí um dos terceiros classificados da Liga dos Campeões. E eu acho que, das 3 equipas portuguesas que estão na Liga Europa, o Sporting vai ter o adversário mais difícil. Mas também, tal como no caso do Futebol Clube do Porto, podia ter sido muito pior. E podia, é preciso termos isso em mente. O Sporting vai jogar com o Young Boys, da Suíça. É o campeão suíço. Lidera neste momento o campeonato da Suíça também, com 5 pontos de avanço do St. Gallen. É uma equipa que perdeu alguns jogadores importantes da época passada para esta época, como o Zé Ziger, o central, o médio Rieder, o Fasnacht. São 3 jogadores importantes. Tem lá também jogadores conhecidos do futebol português, sobretudo o Loris Benito, apesar de haver lá um português, o João Andrade no ataque, tem o Loris Benito, que chegou a passar pelo Benfica, embora tenha jogado pouco. É um suíço que era lateral esquerdo e que neste momento joga como central pela esquerda na equipa do Young Boys. Mas esta época, na Liga dos Campeões, o Young Boys perdeu os 2 jogos que fez com o Manchester City, normal. Perdeu também os 2 jogos que fez com o Leipzig, normal. Tem um relevado sintético que pode complicar um bocado a vida a quem lá vai, e veremos como é que o Sporting se vai adaptar a isso quando for jogar a Berna. É uma equipa inferior à equipa do Sporting, mas não é uma equipa com uma diferença tão grande para o Sporting como tem o Toulouse e o Karabakh para o Benfica e para o Sporting Clube Braga. Portanto, eu, se tiver que falar aqui em probabilidades, diria 65% para o Sporting, 35% para o Young Boys. E agora é fazer as contas. Vamos lá ver. Vou fazê-las aqui agora, até porque eu estive a dar as percentagens aqui em direto. Estamos a falar dos 15% do Futebol Clube do Porto, dos 65% do Sporting, dos 85% do Benfica e dos 90% do Sporting Clube Braga. O que é que isto nos diz? 7% de hipóteses de passarem as 4 equipas portuguesas à próxima fase isto na minha opinião, claro, das competições europeias. Não é provável que venha a acontecer, é possível e é com certeza isso que todos vamos querer ver. Bom, tenho uma série de recados ainda para vos dar antes de chegarmos ao ao Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting Futebol Clube do Porto de ontem. Um deles é dizer-vos que, se quiserem saber mais sobre estas equipas, sobretudo o Young Boys e o Karabakh,
podem consultar a série Reis da Europa. E fica aqui o link para poderem entrar no separador sobre os Reis da Europa no meu Substack, tadeia.substack.com. Estão lá textos sobre todas as equipas que foram campeãs nacionais no futebol europeu na temporada 2022-2023. Além disso, se aquilo que vos interessa mais é o Toulouse, pois muito bem, o Toulouse não foi campeão de França, portanto não foi rei de coisa nenhuma, nem a França é uma monarquia, mas já vos tinha dito há bocadinho que na série Eminências Pardas, aquela série em que eu dou nota dos principais especialistas de mercado no futebol internacional, também já houve um artigo dedicado a Damien Comolli, o antigo diretor desportivo do Liverpool, do Tottenham e que agora é presidente profissional do Toulouse. Fica aqui também o link para poderem ler qualquer um dos artigos da série Eminências Pardas. Também lá estão muitos outros nomes importantes no futebol europeu, especialistas de mercado, futebol europeu e mundial, porque também lá há sul-americanos. Bom, antes de entrarmos no flash, só mais 2 recados. Deixei tudo para o fim hoje. Um deles é para vos dizer que para lerem estes artigos, quer os dos Reis da Europa, quer os das Eminências Pardas, terão de ser, enfim, podem sempre ler o primeiro parágrafo, se não forem, mas para ler os artigos até ao fim, terão de ser subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e fica aqui também o link para poderem aceder e fazer a vossa subscrição. E, por fim, para vos dizer que, já a seguir, vem aí o Futebol de Verdade Flash com o meu comentário feito ontem à noite ao Sporting Futebol Clube do Porto, mas que hoje de manhã, no último passo, e este sim é um texto acessível a todos, subscritores premium, subscritores gratuitos e não subscritores, já escrevi sobre o jogo de ontem e sobre a dimensão estratégica do jogo de ontem, que me pareceu particularmente interessante, nomeadamente essa decisão do Ruben Amorim, quando não teve coatas de avançar com Eduardo Quaresma para o 11. Porquê é que foi Quaresma? Porquê é que não foi Mateus Reis para a central, entrando Nuno Santos no 11? Porque é que não foi Luís Neto? Enfim, há uma série de questões ali para serem avaliadas e eu acho que elas tiveram todas que ver com a dimensão estratégica do jogo. Fica aqui também o link para poderem ler o último passo de hoje, e volto a dizer, o último passo é a minha crónica diária de reflexão sobre a atualidade do futebol nacional e internacional, e pode ser lida por toda a gente. Quer sejam subscritores premium do meu Substack, quer sejam subscritores gratuitos do meu Substack, e os premium e os gratuitos têm uma vantagem, é que recebem os textos no e-mail, quer não sejam subscritores de todo e optem por chegar lá, quer através deste link que eu vos deixei aqui, ou através, eventualmente, de publicações de redes sociais que vos tenham aparecido pela frente, se os glutões dos algoritmos vos tiverem optado por mostrar as minhas publicações hoje. Bom, fiquem por aí, que vem já a seguir o flash do Sporting 2, Futebol Clube do Porto 0, e o Futebol de Verdade volta, depois desse flash, volta apenas amanhã, aqui, 12h30, mais uma vez, no meu canal de YouTube. Até lá. Ou então, fiquem com o Sporting Porto. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 2, Futebol Clube do Porto 0. Foi uma noite imponente de Víctor Gyökeres, autor de um golo e de uma assistência, a valer ao Sporting uma importante vitória, a liderança no campeonato e a interrupção da série de 10 clássicos consecutivos sem sucesso contra os outros dois grandes. O jogo permitiu ver tudo aquilo que o Sporting faz de bem, das acelerações imprimidas à bola desde trás, à exploração dos grandes espaços através das cavalgadas do seu avançado sueco para as costas da última linha adversária, mas também tudo aquilo que faz de mal, do desperdício de várias situações vantajosas em que não chega sequer a finalizar, à quebra de intensidade do seu meio-campo, que permitiu que, mesmo com 10 homens, o Futebol Clube do Porto tenha conseguido ter mais bola durante a segunda parte. No plano inicial, o jogo sorriu estrategicamente aos Leões. Face à ausência de Coates, Ruben Amorim surpreendeu com a presença de Quaresma como central pela direita, mas isso não veio facilitar a vida a Galeno, que ainda por cima tinha como incumbência acompanhar as subidas de Gianni Catami e acabou por ficar quase sempre longe das zonas de definição.
Por outro lado, foi curto o plano de Sérgio Conceição para anular Gyökeres, uma vez que o sueco teve sempre espaço para meter as suas acelerações à frente dos centrais, em resposta aos passos que recebia das linhas mais recuadas, sempre que estes eram feitos com bola descoberta. Foi precisamente num desses lances que os Leões se adiantaram naquele que foi, imaginem, o primeiro remate do jogo. Mateus Reis teve espaço e tempo para solicitar a corrida de Gyökeres, que bateu Pep até à linha de fundo e depois voltou a batê-lo na inversão de sentido de marcha, na tentativa de ganhar ângulo de remate, sem que aparecesse a tempo qualquer cobertura. O tiro, aos 11 minutos, passou entre o primeiro poste e Diogo Costa, que talvez pudesse ter feito mais alguma coisa para impedir o golo. Os Leões empolgaram-se e pareciam encontrar na vantagem o doping de que necessitavam para serem mais fortes em cada duelo, em cada ação de pressão. Atraíam bem a equipa portista com a sua saída baixa, reciclavam bem a bola a meio campo, pela superioridade marcada por Yulman Di Morita sobre Varela e Eustáquio, e conseguiam ainda situações de vantagem na busca da profundidade, mas decidiam muitas vezes mal no último terço. E à medida que lhes começou a faltar o gás, o Futebol Clube do Porto foi conseguindo equilibrar. Na sequência desse crescimento, Evanilson fez aos 40 minutos o primeiro remate dos Dragões. Foi de fora da área e saiu sobre a barra. E nas compensações da primeira parte, prolongadas por causa da anulação pelo VAR do que seria o 2-0 do Sporting, a Gyökeres, é um lance de transição, teve de ser Adam a impedir o que seria o empate portista, detendo com o pé esquerdo um cabeceamento de Galeno após cruzamento de João Mário, que levava selo de golo. Na segunda parte, a expulsão de Pep podia ter mudado o jogo, mas na verdade acentuou tudo aquilo que já se vira antes. Muito forte no ataque à profundidade, o Sporting conseguiu inúmeras situações em que isolou Gyökeres nas costas da última linha portista, mas acabou por resolver mal, na maioria, perdendo-as na definição de um passe no momento em que ele saía e na direção que assumia. Ainda assim, Edwards já tiraram uma belíssima defesa a Diogo Costa, quando aos 60 minutos Catamo driblou Eustáquio e lançou Gyökeres atrás da defesa portista. O sueco avançou e desta vez, no limite, entregou bem a Pedro Gonçalves, que fez o 2-0. A partir daí, notou-se o recolhimento do Sporting, à espera de aproveitar o adiantamento dos portistas, que, no entanto, mesmo reduzidos a 10 homens, aproveitaram essa folga para se instalarem no meio-campo adversário, para terem mais posse de bola, 57-43, foi assim que acabou, e para criarem também algum desconforto à equipa leonina. Esta foi a fase mais indefinida do jogo. No mesmo minuto, o 64, Diogo Costa impediu 3-0 a Pedro Gonçalves e, no contra-ataque que seguiu, Adam frustrou uma tentativa de Evanilson reduzir. Pedro Gonçalves, aos 82 minutos, e Fran Navarro, aos 88, também estiveram perto do golo, mas fracassaram. No final, foi justa a vitória do Sporting contra um Futebol Clube do Porto que voltou a ficar curto no terceiro clássico que jogou e perdeu esta época. E vamos então à fotografia tática deste Sporting Futebol Clube do Porto. No caso do Sporting, nem vale muito a pena olhar para as comparações entre o 11 que Ruben Amorim apresentou hoje e aquele que tinha apresentado na quinta-feira contra o Sturm Graz, porque foram apenas 3 os jogadores que se mantiveram no 11 inicial. Yulman, Mateus Reis e Gyökeres. Mas se olharmos para o 11 que jogou em Guimarães, na última jornada da Liga, e que por lá perdeu por 3-2, houve apenas uma alteração, que foi o central pela direita. Se em Guimarães tinha sido Ricardo Gaio, aproveitando para sair como lateral no momento em que a equipa tinha bola, no tal 4-2-4 em início da organização ofensiva ou defensiva, hoje apareceu Eduardo Quaresma a fazer a posição por ter mais rotina de central e por ser mais adaptável à necessidade de seguir o futebol ofensivo de Galeno pela esquerda do ataque do Futebol Clube do Porto. Quanto ao Porto, aquilo que se viu foram 2 alterações relativamente ao 11, que a meio da semana tinha ganho por 5-3 ao Shakhtar Donetsk. Saiu Jorge Sanchez, lateral direito, para entrar João Mário, e saiu Fábio Cardoso, defesa central, para aparecer Zé Pedro na sua posição. Assim sendo, Sporting no seu habitual 3-4-3, com a Adam na baliza,
tripla de centrais com Quaresma pela direita, Diomande como central do meio e Inácio pela esquerda. E depois, mais à frente, Geni Catamo foi o ala direito, Mateus Reis o ala esquerdo, Yulman Di Morita o par de médios e no ataque Edwards saía da meia direita, Pedro Gonçalves da meia esquerda e Gyökeres o ponta de lança, sempre móvel, sempre em busca da profundidade e das diagonais para as costas da última linha do adversário. Contra o Porto, também o seu habitual 4-4-2, com tendência de um dos médios, PP, para aparecer por dentro. Assim sendo, o que é que se viu? Diogo Costa na baliza, linha de 4 atrás com João Mário, Pepe, Zé Pedro e Zaidu, com uma nuance, é que Galeno seguia sempre Geni Catamo. Isto é, o Flóculo Porto chegou a apresentar de início, por vezes, linha de 5. Zaidu fechava mais dentro para acompanhar Marcos Edwards e Galeno baixava para fazer quase linha de 5, acompanhando Geni Catamo. Depois, o meio-campo, par de médios, Eustáquio e Varela. PP partia do lado direito deste mesmo meio-campo. Galeno era o extremo esquerdo, com aquela missão dupla de que já vos falei. E Taremi, o apoiante de Evanilson, o ponta de lança. Em termos de estratégia, o Sporting optava sempre por uma saída baixa, bola entre Adam e os seus centrais, para atrair a pressão da equipa do Flóculo Porto, jogar nos médios, acelerar a saída de bola depois, nesse momento, e procurar as tais diagonais de Gyökeres para o espaço na profundidade atrás da última linha do Flóculo Porto. A ideia era o Porto não permitir a tal bola descoberta, o tal tempo e espaço para os jogadores das linhas mais recuadas do Sporting serem capazes de ir à procura ou terem tempo para poderem ir à procura do Gyökeres, mas nem sempre isso foi bem conseguido. De resto, o Porto optava por uma tática de encaixe. Porquê? Porque, tal como já vos disse, Galeno encaixava muito em Geni Catamo, o extremo esquerdo do Porto, no ala direito do Sporting, mas do outro lado já era PP quem ia buscar Mateus Reis. Era o médio ala direito do Porto quem ia buscar o ala esquerdo do Sporting. Isso permitia que Zaidu, o defesa esquerdo do Porto, pudesse encaixar mais em Edwards, o homem que o Sporting tinha a atacar pela sua direita, enquanto João Mário podia preocupar-se mais, nesse caso, com Pedro Gonçalves. Ora, o que é que acontecia? O Porto subia a pressão, ia à procura da saída de bola do Sporting, nem sempre o fez com a melhor das formas. Subiu ainda mais a pressão na saída de bola após estar a perder por 1-0, mas terá sido um bocadinho também ali a perda de intensidade do meio-campo do Sporting a custar, no final da primeira parte, o controlo da partida. O Sporting tinha estado por cima até cerca dos 30 minutos. Os últimos 15 minutos da primeira parte foram de equilíbrio ou até de superioridade do Flóculo Porto. Depois, com a expulsão de Pepe, que aconteceu ao minuto 51, embora o lance tenha ocorrido ao minuto 49, mas ainda foi ao VAR o árbitro e, portanto, aconteceu ao minuto 51, optou primeiro por não mexer o Sérgio Conceição. Limitou-se, neste caso, a baixar Galeno, assumir Galeno como lateral esquerdo e a pedir a Zaidu que fechasse como central ao lado de Zé Pedro. Mexeu, então, ainda assim, primeiro o Sporting, com a troca de Quaresma por Nuno Santos. Quaresma já tinha cartão amarelo, estaria também a acusar a fadiga por causa do jogo, porque é um jogador que não tem jogado muito esta época. O que é que aconteceu? Mateus Reis, que era até aí ala esquerdo, passou a ser central pela esquerda, e Inácio, que era o central pela esquerda, saltou 2 casas e passou a ser central pela direita, mantendo-se Diomande ao meio. Ao minuto 73, mexeu finalmente o Flóculo Porto, com a troca de Zaidu por Fábio Cardoso e de PP por Francisco Conceição. De João Mário por Francisco Conceição. Assim é que é. O que é que isto gerou? O Porto passou a apresentar-se numa espécie de um híbrido em que ora tinha 3 homens atrás, ora tinha 4. Isto dependia muito daquilo que era a missão de PP e de Fábio Cardoso com bola. Porquê? Porque sem bola, PP fechava como lateral direito, Galeno como lateral esquerdo e os centrais eram Zé Pedro e Fábio Cardoso. Mas com bola, Alain Varela baixava para o espaço entre os 2 centrais, Zé Pedro e Fábio Cardoso, que abriam Zé Pedro à direita, Fábio Cardoso à esquerda, permitindo que PP e Galeno
se soltassem quase que como extremos. Depois, Taremi baixava muito para auxiliar Stefano Eustáquio na zona de meio-campo. Chico Conceição entrou para apoiar, então, também de perto ali o Evanilson. E o Porto tentava desmultiplicar-se e tentar fazer esquecer que estava com um homem a menos. Respondeu Ruben Amorim, 2 minutos depois, com a entrada de Esgaio para fazer as vezes de Gianni Catamo, dando mais alguma segurança ao lado direito da defesa do Sporting, e de Paulinho para a posição de Edwards. E Paulinho foi colocar-se mais sobre a meia-direita do ataque. Por fim, ao minuto 84, 2 trocas para cada lado. O Ruben Amorim esgotou as substituições, refrescando o meio-campo, com a troca de Morita por Bragança, e o ataque com a troca de Pedro Gonçalves por Trincão, que se manteve também do lado esquerdo do ataque, enquanto do outro lado o Futebol Clube do Porto trocou Eustáquio por André Franco, dando mais criatividade ao meio-campo, e Evanilson por Fran Navarro, para tentar dar mais força também e frescura à zona do ataque. Já não foi, no entanto, a tempo Sérgio Conceição de mudar, fosse o que fosse. Não houve na equipa do Porto nenhuma exibição assim tão bem conseguida. Diogo Costa fez um par de boas defesas, mas não fica completamente isento de culpas no lance do primeiro golo do Sporting. Depois, a meio campo, Eustáquio ainda assim pareceu-me ligeiramente melhor do que Varela. Galeno teve muitas dificuldades porque partiu sempre muito de trás na tentativa de atacar os últimos metros da zona defensiva do Sporting. E parece-me que ainda assim Taremi e Evanilson, mais Evanilson até, terão sido dos melhores. Taremi a tentar ligar o jogo nem sempre bem. Evanilson, ainda assim, se calhar, o melhor entre os jogadores do Futebol Clube do Porto na partida de hoje. Os heróis da partida estiveram do outro lado, do lado do Sporting. Adam, por uma vez, foi importante. Fez uma grande defesa no tal cabeceamento de Galeno, mesmo a findar a primeira parte. O jogo poderia ter sido outro se ele não tem parado aquela bola. Quaresma faz uma exibição muito boa enquanto foi aguentando. A jogada que ele faz, embora cometendo falta, para o lance do golo anulado a Gyökeres é absolutamente fantástica. Ele é central pela direita, vai ganhar uma bola ao lado esquerdo, tabela, ganha a linha de fundo e tira um cruzamento fantástico para cabeceamento de Gyökeres, mas tinha cometido falta no início da jogada e, portanto, o lance foi anulado. Yulman sempre muito bem, sobretudo na primeira parte. Pareceu dar razão a Ruben Amorim quando este o tira antes do final dos jogos, porque parece-me que foi perdendo intensidade à medida que o jogo ia progredindo. Bem no jogo também Mateus Reis e muito bem no jogo Víctor Gyökeres. Foi claramente o herói do jogo. Ele faz o primeiro golo praticamente a solo, marca um segundo com um belíssimo cabeceamento que, no entanto, foi anulado por falta antes na jogada. Assiste para aquele que foi verdadeiramente o 2-0. Faz ainda a jogada para um terceiro golo do Sporting, também anulado por falta de Daniel Bragança, e protagonizou inúmeros lances em que conseguiu causar o pânico, ganhando a profundidade atrás das costas da última linha defensiva do Futebol Clube do Porto. Herói do jogo, portanto, Víctor Gyökeres. Foi difícil, mas boa a arbitragem de Nuno Almeida. Não gostei de início, porque me pareceu que ele estava a cair na tentação de apitar muito, apitar a todos os contactos, mas depois a verdade é que ele foi capaz de moderar este critério e acabou por deixar que o jogo fluísse, decidindo bem em quase todos os lances fundamentais, e quando não decidiu ele, teve o auxílio do VAR. Vamos, lance por lance, analisar aqueles que poderiam ter sido os lances mais polémicos da partida. Aos 11 minutos é legal o golo de Víctor Gyökeres, a bola não bate na mão do jogador sueco do Sporting, e se batesse, mesmo que fosse inadvertidamente, por ser na conclusão de uma jogada de golo, o lance teria de ser anulado, mas não bate no abdômen e, portanto, decisão correta, golo legal para Gyökeres. Aos 22 minutos, Edwards tentou cavar uma grande penalidade, sentiu a chegada de Galeno e deixou-se cair, não houve falta nenhuma, da mesma forma que aos 42 também não houve falta de Yulman sobre Evanilson, na mesma circunstância. Portanto, bem aqui a deixar jogar Nuno Almeida, não marcando aquilo que foram 2 penaltis, um para cada lado, que os jogadores tentaram cavar. Esteve bem na anulação do golo a Víctor Gyökeres ao minuto 45. Há uma falta também que não é propositada, mas na tentativa de sprintar atrás
de João Mário, Eduardo Quaresma acaba por tocar no pé de João Mário e fazê-lo cair, fazê-lo tropeçar. Portanto, a falta assinalada pelo VAR, não vista pelo árbitro, mas bem corrigida a questão pelo VAR. Depois, esteve bem na expulsão de Pepe. Pepe reage de forma intempestiva e de mão fechada, o que é, neste caso, particularmente grave. Acabou por abrir a boca a Mateus Reis, dando-lhe um soco, embora de costas para ele. Portanto, cartão vermelho bem mostrado. Foi também alertado pelo VAR Nuno Almeida para este lance. Faltou, nesse lance, mostrar um cartão amarelo a Mateus Reis, porque Pepe ia bater uma falta a favor do Porto e foi o jogador do Sporting quem foi lá criar também um bocadinho de confusão. Portanto, era cartão amarelo para Mateus Reis, que não foi mostrado, cartão vermelho a Pepe, bem mostrado. Depois, até final, pareceu-me bem também a decisão de não expulsar com o segundo amarelo Taremi ao minuto 68, numa cotovelada na cara de Gonçalo Inácio. Pode ter sido contundente, mas foi na disputa da bola e já se sabe, eu para segundos amarelos tenho sempre um critério um bocadinho mais largo do que para primeiros. Ao minuto 72, bem anulado o golo a Evanilson por fora de jogo de Taremi, no momento em que Galeno lhe dá o passe que ele depois faz chegar até Evanilson, que marca. E por fim, já no período de compensações, anulado um golo a Paulinho, não por fora de jogo, que foi aquilo que marcou o árbitro auxiliar, mas sim, e depois o VAR acabou por chamar a atenção do árbitro para isso mesmo, por falta de Bragança, que toca no calcanhar de Fran Navarro, fazendo impelir a bola para Paulinho, que acabou por marcar. Portanto, sem influência no resultado, alguns pequenos erros que o VAR ajudou a corrigir, acabou por ser boa a arbitragem da equipa chefiada por Nuno Almeida. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.